Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E a gente está aqui hoje para falar, olha só, qual que foi o melhor? O Edu Falaschi ou o Angra? A gente volta daqui a pouco para falar sobre isso com vocês. Então, gente, não teve vídeo semana passada, tem uma semana sem vídeo, por quê? Porque minha webcam queimou, ela parou de gravar. Então eu tive que esperar chegar uma webcam nova para continuar gravando os vídeos aqui no canal. E agradecer a todo mundo que tem comentado nos vídeos, agradecer a todo mundo que tem feito o curso de introdução à fotografia que está rolando aqui também no canal. Se você gosta não só de música, mas de fotografia também, então dá uma olhada aí no curso que eu tô ministrando aqui, já estamos na aula 8. Tem mais 2 aulas para acabar o curso aí, tá quase completo e de graça aqui no YouTube para você. E hoje, cara, eu vou falar sobre os dois grandes lançamentos, né, que a gente teve no ano passado no Heavy Metal Nacional e que os lançamentos da treta, né? Porque começou-se uma rivalidade ali, não oficial, mas coisa de fã, né? Uma rivalidade entre o que seria ali o novo lançamento do Angra e o novo lançamento do Edu Falaschi. O que foi melhor, o que não foi melhor. Também teve essa treta quando o Edu Falaschi lançou o primeiro disco solo dele, né? O Vera Cruz. Muita gente veio a público dizer que o disco do Edu era mais Angra do que o disco do Angra que tinha saído também. Porém, cara, essa é uma treta que oficialmente não existe. Aliás, são duas bandas incríveis, tá? O Edu saiu do Angra por conta de uma briga, né? Uma briga interna. Que, aliás, o Angra, o Angra, de tempos em tempos, ele tem que se reinventar por conta dessas tretas internas, né? Eu até falei uma vez que o Angra era a banda da treta, né? E agora a gente tem duas bandas incríveis, né? Na primeira treta lá, quando o André Matos saiu do Angra, a gente ganhou uma outra banda incrível, que foi o Xamã, que infelizmente não durou muito. E agora a gente tem o Edu Falaschi em carreira solo, que também está nos entregando ótimos álbuns, ótimas músicas, né? Shows espetaculares. Então, embora a gente fique triste porque a gente gostava daquela formação do Angra que tinha o Edu Falaschi, a gente tem que ficar feliz porque agora nós temos duas bandas muito bacanas. Na época do lançamento desses dois discos, eu fiz alguns vídeos que ficaram bem polêmicos aqui, né? Eu dei a minha opinião de fã. Olha só, a gente dá opinião e a gente cria polêmica, né? Olha que loucura. Mas hoje eu tenho os discos na mão, tá os dois discos aqui, né? Na época a gente comentou pelo que tinha saído no streaming, eu demorei um pouco para comprar, ter os dois lançamentos aqui em CD, e eu já tinha falado isso em outros vídeos e vou falar agora. Eu não faço mais crítica de disco se eu não tiver ele na mão. Por quê? Porque, cara, no streaming você não tem toda a informação, você não tem toda a qualidade. Por exemplo, o contrabaixo, né, dos dois discos no streaming, eles são muito difíceis de perceber. E olha que eu tenho um bom fone de ouvido. Eu tenho um bom fone da JBL aqui para ouvir o streaming, né? Eu tenho uma caixinha de som muito bacana também da Anker para ouvir meus streamings aqui. E mesmo assim eu não consegui ouvir o contrabaixo. Então eu fiz umas críticas dizendo, pô, tá difícil ouvir o contrabaixo, que já é um pouquinho mais discreto, né? Nesse tipo de música. Mas com os CDs, ouvindo aqui na aparelhagem de som, ouvindo aqui nas caixas de som, a gente consegue perceber todos os instrumentos. Então, eu acho que a gente tem que ter o CD na mão para poder não fazer crítica, dar uma opinião. Eu coloquei aí no título do vídeo que eu ia falar qual era o melhor. Cara, não tem melhor, eles são diferentes. Qual que é a minha... Vamos falar dos pontos bacanas. Pô, legal que os dois, né, as duas bandas, tanto o Edu quanto o Angra, eles meio que se tornaram ali os produtores dos seus discos, né? Eles foram atrás para lançar a mídia física, já que aquela questão de gravadora já tá meio complicada, então, né, o vídeo passado que eu falei dessa questão de gravadoras, streams, futuro da música. Legal falar que ambos os CDs foram produzidos pela Voice Music, né? Vocês estão vendo aqui, ó,
o selinho da Voice Music. Todos eles com uma produção incrível, profissional. Você ouve os discos e fala, nossa, é o melhor que o heavy metal nacional pode oferecer pra gente. Do ponto de vista gráfico, eu acho que o disco do Edu é um pouco melhor. Eu acho que o desenho da capa, o desenho do encarte, o próprio desenho do miolo do CD é muito bacana, embora o do Angra, embora esteja colorido, esteja umas fotos legais, né? Eu não vou virar porque o miolinho quebrou no transporte, o CD pode cair. Então, o do Angra também tem um encarte bem bacana, mas ele é um pouco mais simples, é um pouco mais neutro, né? Um pouco mais minimalista do que o encarte do Edu, que tá cheio de desenho, tá cheio de símbolos astecas, né? Como tem a cobra aqui, né? Então, o encarte do Edu tá muito mais bacana. Uma coisa que eu percebi na divulgação dos dois discos é que os videoclipes do Angra, do ponto de vista técnico, estão bem melhores. O Angra contratou uma galera, contratou um pessoal que entende de filme, que entende de vídeo, iluminação perfeita, os enquadramentos, né, os cortes, a composição. O Angra contratou um pessoal que entende do riscado de fazer filme, de fazer vídeo, de fazer videoclipe. Então, os videoclipes do Angra na divulgação desse disco novo estão muito legais, estão muito bacanas. E Gilson, qual que você gostou mais? Olha, vamos lá. Eu sou um grande fã do Angra. Inclusive, eu acho que eu não tenho dúvida de dizer que eu gosto, que é uma das bandas que eu mais gosto. Tá ali Angra, Iron Maiden, tá os dois ali quase no mesmo patamar, na minha preferência. Só que o Angra mudou muito com o passar do tempo. Então aquele Angra que eu aprendi a gostar, ali dos 3 primeiros discos com o André Matos, dos 2 primeiros discos com o Edu Falaschi, esse Angra não existe mais. Esse Angra mudou completamente. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, porque nós mudamos, né? A gente muda com o tempo. Eu, como fã de música, quando eu comecei lá nos meus 15 anos de idade, e hoje com 47, sou totalmente diferente. Hoje eu gosto de coisas que provavelmente o meu eu adolescente torceria o nariz. E o meu eu adolescente gostava na época, hoje eu não gosto mais. Então a gente muda. E as bandas têm o direito e a obrigação de mudarem também. Embora tem banda que não muda, como esse de si, como Ramones não mudou. Então é direito deles também e os fãs vão continuar acompanhando. O Angra mudou. Esse Angra que existe hoje não é o Angra que eu aprendi a gostar. Esse Angra que existe hoje é completamente diferente. E, embora eu tenha gostado muito de Cycles of Pain, tenha sido um disco interessante, eu não coloco ele ali entre os melhores. Eu ainda gosto muito mais dos discos do começo e da metade da carreira do Angra. Então, mas Cycles of Pain é um disco muito legal. É um disco de qualidade técnica inquestionável. É um disco que tem muita música bacana. É um disco que tem videoclipes muito interessantes. Eu gostei muito de Tide of Chains, Vida Seca, cara, muito legal com Lenine, muito bacana Vida Seca. Eu acho que tá faltando para as bandas nacionais trazerem mais músicas em português. Eu gosto, eu acho bacana. Eu lembro que o Angra, quando fez aquela Caça ao Caçador, que saiu no EP, no EP Hunters and Prey, eu falei, caraca, mano, que música bacana. A gente tem o fã brasileiro tem um leve preconceito com heavy metal em português, mas aquela música prova que heavy metal em português pode ser muito bom, desde que seja bem feito. Então, eu acho que falta um pouco mais de músicas em português. Cycles of Pain é uma música muito bacana. Here in the Now, eu acho que é muito legal. Tear of Blood. E, cara, tem muita música bacana aqui. Porém, tem alguma coisa que não me cativou. Sabe? Aquele quando você acorda de manhã, pô, vou abrir. Que disco que eu vou ouvir hoje? Pô, Cycles of Pain. Eu nunca lembro do Cycles of Pain, desculpa. Desculpa. Eu tenho alguns discos do Angra que eu ouço compulsivamente, como o Holy Land, que eu já falei pra vocês que é o que eu mais gosto. Então toda semana eu passo ali pela estante que tá o Angra e puxo o Holy Land pra ouvir. E quando eu devolvo o Holy Land, eu falo, vou abrir outro do Angra. Então eu escolho um dos outros, né? Temple of Shadows é um que tá sempre rodando também. E essa semana eu puxei o Cycles of Pain pra ouvir, ele tá ali no som, tem 3 dias. Realmente eu vi todo ele, do ponto de vista técnico incrível. Mas não é o Angra que eu aprendi a gostar. É o Angra, que é uma nova banda,
né? O vocal incrivelmente, o Fábio Leone, toda vez que eu ouço o Angra, eu lembro de Rhapsody, não tem como, cara. Porque Rhapsody é outra banda que eu gosto muito, eu tenho todos os discos. Eu senti muito quando o Fábio Leone saiu do Rhapsody. E quando eu ouço o Fábio Leone no Angra, eu penso em Rhapsody, não tem jeito, é automático na minha mente. Mas um ótimo disco. Porém, é um disco que eu não colocaria ali como os melhores da banda, eu não colocaria ali como uma grande obra, né, uma obra-prima do Angra. Eu vi muita gente classificando esse disco como obra-prima, assim como o anterior, né, o Omni. E legal, cara. Eu aceito a opinião de vocês. Eu acho que cada um tem uma opinião. Eu não sou crítico musical, essa é apenas minha opinião de fã. O Edu Falaschi, ele produziu um disco mais clichê. Isso é uma crítica? Não, cara. O clichê às vezes é bom. Eu digo isso para os meus alunos da fotografia, né? Foto do pôr do sol é clichê, porque todo mundo faz. Todo mundo tem uma. Todo mundo tem foto de pôr do sol. E nunca é igual, né? Você nunca fotografa um pôr do sol igual ao outro. O fato de ser clichê, o fato de todo mundo fazer, não quer dizer que é ruim. Então o Edu Falaschi, ele cometeu um disco clichê, né? Um disco bem clichêzinho. E o fato dele ser clichê deixa ele mais reconhecível pelo gosto do fã do heavy metal, do power metal, do heavy metal melódico. Tem algumas músicas aqui que tem um refrão que gruda na cabeça, não tem como, né? Senhores Del Mar, pô, muito bacana, muito legal. Sacrifice, Empty Shell, outra aqui, Eldorado, a música Eldorado, muito bacana, muito legal. Tem aqui uma baladinha daquela Mela Cueca para... Cara, Sutherland podia ter sido feito pelo Bon Jovi na década de 80. De tão mela cueca que ela é, né? E a gente vai ter In Sorrow, que é uma música, cara, que eu ouço ela em looping. E ela, por ela ser clichê, por ela ter um refrão que gruda, por ela ter linhas melódicas que grudam na sua cabeça e você não consegue esquecer. Uma coisa que que eu dou aqui o parabéns pro Edu Falaschi é que tem uma música a mais no CD que não tem no streaming. Então você que comprou o CD vai ter Venami, que é um bônus track que está aqui no CD do Edu Falaschi. O Angra não, todas as músicas que estão aqui no CD do Angra estão lá no Spotify e o Edu Falaschi tem uma música a mais aqui no seu CD. Uma coisa que Tuatha Dé Danann também fez. Quem comprar o CD tem uma música a mais do que as que estão disponíveis no streaming. Eu acho que essa é uma pegada legal para você não forçar a pessoa a comprar o CD, mas você dá um presente, você dá um afago para a pessoa que está comprando a mídia física, para a pessoa que está levando o seu disco para casa. Olha, você está comprando a mídia física, eu estou te dando uma música a mais para você ouvir que as pessoas não vão ter. Eu gostaria só de lembrar, pegando aí também os temas de alguns outros vídeos que eu já gravei aqui, como o vídeo passado, né, do futuro da mídia física, do futuro da música, o streaming. O Angra tem aqui marcado que a tiragem desse disco é de 2.000 cópias. Na capinha do Edu Falaschi não tem marcado qual que é a tiragem do CD. Mas do Angra tem. Então tá aqui, ó, perto do código de barra, tá escrito AA2000. O que isso quer dizer? Quer dizer que foram feitas 2.000 cópias de Cycles of Pain para vender no mercado brasileiro. E eu fico muito triste de lembrar que tem aí 6 meses, né, que o disco foi lançado. E se você procurar lá no site do Angra, se você procurar em alguns vendedores de mídia física aí pela internet, ainda tem cópia do Cycles of Pain para vender. Ou seja, uma das maiores bandas do heavy metal nacional. Eles não conseguiram vender 2.000 cópias do seu disco novo num país que tem 200 milhões de habitantes. Eu acho isso muito triste, mas é a minha opinião. Gente, tem melhor? Não, não tem. São 2 ótimos trabalhos, são 2 bons discos, são discos com arte gráfica incrível, são discos com produção profissional, com produção internacional, são discos que têm músicas de composições incríveis, com uma técnica de músicos perfeitos. Porém, eu consegui me conectar mais ao disco do Edu Falaschi do que ao disco do Angra. Mas isso, cara, eu não tô dizendo que um é melhor que o outro, eu tô dizendo o que me tocou mais, eu tô dizendo aquilo que me deixou mais feliz. E eu acho que o importante é você ser feliz. Você gostou mais do disco do Angra do que do Edu Falaschi? Deixa aqui nos comentários. Mas lembre-se, gente, vamos ser civilizados.
É muito. Vocês podem ver em vídeos antigos aqui, vídeos que eu dou minha opinião e a pessoa chega com 3 pedras na mão e começa a me agredir. Cara, é minha opinião. Deixe a sua opinião e eu garanto pra você que eu vou conversar com você, que a gente vai chegar num acordo ou a gente vai simplesmente ter opiniões diferentes e continuar amigos, sem problema nenhum. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que tá tudo atrasado aqui porque eu tava sem câmera, mas a gente vai voltar a produzir, inclusive o curso de fotografia. Essa semana não tem episódio por conta desse problema da câmera, mas semana que vem o episódio novo cai lá e a gente vai conversar, vou dar continuidade à nossa conversa sobre fotografia. A gente volta semana que vem com mais um vídeo de música aqui no canal.